gosta de contos. Tem toda aquela animação de parábolas, mas ele traz um sentimento muito ruim no meio do conto, mas depois, é claro que depois você vai ficar bem. Mas vamos lá, sem nenhum tipo de enrolação mais. Deixa eu só me aprontar aqui. Aí, agora sim. Maravilha. Perfeito. É uma história que conta sobre um ladrão. E este ladrão, ele simplesmente apareceu perante um juiz, puxando a perna. Ele tinha caído e ele apareceu. Era uma pessoa muito conhecida na redondeza, naquela cidade. E ele era ladrão, todo mundo sabia que o que ele fazia, assaltava casas. E ele simplesmente apareceu um dia no Tribunal de Justiça, lá no juiz da cidade, na delegacia lá, e apareceu puxando a perna dele. Ele entrou na sala, se aproximando da bancada do juiz e disse: Excelência, fazendo o seu melhor jeito, o seu melhor trejeito, para dizer à excelência assim: tenho uma reclamação, senhor juiz. Ontem eu estava passeando pelas ruas preocupado com meus próprios afazeres, o senhor sabe qual que é, já me sentenciou algumas vezes, olha como esse ladrão é ousado. E vi uma janela aberta, que era visivelmente me convidando a entrar. Olha só, destravada. Ora, quem deixaria passar um convite desses, não é? Imagina, o senhor sabe quem eu sou, já me sentenciou algumas vezes. Vejo, passo uma janela aberta. É um convite, é claro, a culpa é de quem deixou aberta. Então, eu, sem investigar, eu pulei, atravessei e abri a janela. Pulei o quintal da pessoa e corri até essa janela para abri-la. Quando eu abri totalmente do outro lado dentro da casa, no parapeito dessa janela, que é onde segura a janela, simplesmente cedeu e eu caí no chão. Como Vossa Excelência pode ver muito bem, quebrei a minha perna e agora eu quero justiça, senhor juiz. Fui roubar uma casa e não consegui roubar. E a casa tinha um parapeito mal feito. E eu, quando fui subir, caí, machuquei. Olha só. O ladrão foi reclamar pro juiz da cidade e ele quebrou a perna porque ele foi roubar e a janela da pessoa cedeu na hora que ele estava pulando. E ele foi pedir justiça. É brincadeira. Eu falei pra você que essa história é de arrepiar. Calma que o negócio vai ficar mais chato ainda. O juiz sábio, o juiz que era considerado um dos maiores juristas daquela região ali, ficou indignado. O juiz concordou com o movimento, fazendo com a cabeça, concordando com a argumentação, com o pedido de justiça daquela pessoa, coçou a cabeça, alisou a barba e mandou chamar o dono da casa. O dono da casa fosse intimado a aparecer imediatamente perante aquele tribunal para explicar. E quando chega o dono da casa perante o juiz, estava ali o juiz, foi o oficial de justiça buscar na hora, e aí o juiz chega, preste bastante atenção, gritou logo que o dono da casa chegou. A sua janela quebrou a perna desse homem quando ele tentava entrar na sua casa. Como você é capaz de expor as pessoas ao perigo de uma janela defeituosa? Disse o juiz. O pobre homem, dono da casa, que nunca tinha passado por isso antes, estava tremendo de medo. Ele ficou com muito medo mesmo, revirou a cabeça e procurou uma resposta melhor e suplicou. Não é minha culpa. Senhor juiz, não é minha culpa. Paguei muito dinheiro ao carpinteiro para construir a janela e ele não deveria ter feito uma janela defeituosa. Então o juiz pensou, tem razão. Senhor oficial de justiça, traga aqui o carpinteiro. Errou o juiz. Do alto de sua bancada, o oficial de justiça foi em busca do carpinteiro. Então, quando o carpinteiro chega ao juiz, o juiz rapidamente fala, como você pôde construir uma janela capaz de quebrar a perna desse pobre homem? Estava bravo o juiz. Qual é o seu problema, senhor carpinteiro? O juiz continuava bravo, estava excepcionalmente bravo. O carpinteiro também, como o pobre homem, estremeceu. Ele alternou diversas vezes os pés de apoio. Excelência, se ele apavorado, talvez não tinha... Se eu não estivesse apavorado, eu não tinha construído a janela tão bem quanto poderia, mas não é minha culpa. Eu não estava me sentindo bem nesse dia em que montei. Eu tinha comido torta em uma padaria aqui da esquina e fiquei com dor de estômago horrível, senhor juiz. Então o juiz bateu a mão na mesa e olhou para o oficial de justiça novamente. Como assim? Tragam-me aqui agora. Vamos resolver esse problema pela raiz. Tragam aqui o padeiro. O padeiro se viu levado ao tribunal. Ouvi dizer, quando o padeiro chegou, o juiz bravo novamente, sempre bravo. Ouvi dizer que o senhor anda fazendo tortas ruins, disse o juiz. O carpinteiro disse ao que o senhor lhe deu uma torta, que ele fez mal e que com essa torta o carpinteiro não conseguiu trabalhar, fez uma janela ruim e na casa que estava ruim a pessoa entrou e foi tentar roubar, não conseguiu, quebrou a perna. A pobre desse homem, o padeiro balançou a cabeça. Eu me lembro do dia em que ele vendia essa torta, disse. É verdade, excelência, que talvez a torta estivesse mal passada, talvez. Talvez eu tenha colocado um bocadinho disso e aquilo em excesso. Mas, olha só, excelência, acontece que enquanto eu preparava essa torta, uma mulher muito bonita entrou na minha loja para comprar pastéis.
e que vestido ela estava usando. Nunca vi um vestido assim. Não se deveria permitir que usassem vestidos iguais em público. Logo, excelência, eu não posso prestar a devida atenção às tortas. Examinamos essa questão, o juiz ficou bravo de novo, como sempre bravo. Achem tal mulher, então. E o oficial de justiça saiu correndo atrás da descrição da mulher que o padeiro falou. A mulher foi localizada, o juiz disse como ela havia quebrado a perna de um homem. Ela disse para ela que ela tinha quebrado a perna do homem. Mas a excelência protestou ela. Como o próprio padeiro confessou, o vestido que lhe chamou a atenção, não é culpa minha, é do costureiro. Prenda o costureiro, ordenou o juiz na hora. O costureiro foi trazido ao banco dos réus. Olha que história. Aonde o senhor pretende chegar? Já, quando o costureiro chegou, estava algemado. E aí o juiz já disse, aonde o senhor pretende chegar, corrompendo o público desta forma? Seu escandaloso vestido fez com que essa mulher virou a cabeça do padeiro, que fez tortas ruins, que fizeram o carpinteiro passar mal, e construiu o parapeito da janela que quebrou a perna desse coitado. O que o senhor tem a dizer em sua defesa? Mas o costureiro não era bom orador, gaguejou, sem conseguir raciocinar. Nossos cadafalsos, ele apontou, ele achou que ele era grande demais. Então, o oficial de justiça ordenou que enforcassem o costureiro. Não conseguiu dar a desculpa. Então, o juiz, como você não tem nada a dizer, nós iremos te enforcar. E ao levar esse costureiro à forca, o cadafalso, que é onde ele fica, as pessoas ficam em pé e puxa-se a tábua para cair e quebrar o pescoço, viu-se que o costureiro era grande demais. E quando ele puxasse aquilo, ele iria simplesmente ficar com os pés no chão. E aí, então, o juiz, bravo, olhou para o chão e falou, então, procure um costureiro mais baixo, enforque no lugar deste. Alguém precisa pagar, afinal, então ele mandou que a mulher usasse essa roupa, que o padeiro cuidasse das tortas, que o carpinteiro consertasse a janela, que o dono deixasse trancada. Porém, uma fechadura não significa nada. Para o ladrão, logo que a perna melhorou, ele retornou à casa e, sabendo que a janela estava segura, agora entrou na casa e furtou o que quis. É uma história difícil de se contar, porque é uma história difícil de entender. E aí a gente começa a entrar na realidade quando termina. Que a culpa é sempre do outro, a culpa sempre vai ser do outro. Claro que essa história ela tem uma reverência, todo um clima de literatura e de conto, né? Altos e baixos e tudo mais. Mas a gente sempre empurra a culpa no outro. A gente sempre é hipócrita, ao invés de defender o que é certo, a gente prefere empurrar. Quando o dono da janela chegou e o juiz inquiriu ele deveria ter dito juiz, mas ele estava roubando minha casa, ele está errado. Daí ele falou, não, mas a culpa não é minha. Ele quebrou a perna, seu juiz. Porque fizeram a janela errado. Depois a janela foi feita errado, porque ele tinha comido a torta, porque a torta, o padeiro tinha visto a mulher praticamente seminua, essa mulher estava seminua porque ela comprou o vestido no costureiro, e quando chegou no coitado costureiro ele não soube falar e foi enforcado, mas na hora de ser enforcado ele não era certo, então enforcaram qualquer pessoa mesmo, só para ter o senso de justiça. Olha, que história. Parece conto de fada, parece estranho, mas é exatamente isso que acontece na nossa sociedade hoje. A gente enforca as pessoas erradas e às vezes enforca as pessoas que não têm culpa de nada. E isso acontece em todo lugar. A gente, em vez de procurar quem é o responsável, em vez de dar realmente o nome aos bois que devem ser dados, a gente tem medo da justiça, a gente tem medo de enfrentar aquele, medo de enfrentar o outro, medo de enfrentar o problema, e a gente empurra isso para outra pessoa e outro ser que está passando mais próximo, que talvez seja mais simples que nós, que seja menor que nós, e aí a gente empurra nele aquele problema, e que era nosso problema também, e aí a gente empurra para outra pessoa e fica satisfeito. Fiz justiça. Eu apontei o erro para outra e o erro passou para frente. Como foi o padeiro, como foi o carpinteiro, como foi todo mundo. A mulher, propriamente. Mas a mulher não fez nada de errado, na verdade. Mas, como eu disse, ela usa a roupa que quiser. Mas, como eu disse, em vez de ela defender os seus ideais, as suas coisas, ela foi lá e falou, foi o costureiro. Em vez do carpinteiro falar, não, eu construí certo. O erro tá no cara que foi pular, não existe. Um parapeito não é pra ser pulado. O parapeito precisa abrir e fechar a janela. A culpa não foi minha. Em vez disso, ficaram todos arrumando desculpa. E é isso que a gente faz. E é isso que a gente faz na vida. Claro, como eu disse, o conto tem todo um arsenal de coisas pra dizer que, um carpinteiro passou mal, etc, o cara foi roubar. Mas as pequenas coisas, por exemplo, os políticos nossos, né, sempre empurram a culpa pro outro. Às vezes ele se elege, sabe que aquilo que tá difícil pra ser o governante naquele local,